Muitos têm falado que a Red Bull pode sim vencer esse GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. Entretanto, outros têm falado diferente, inclusive pessoas de dentro da equipe austríaca. O chefe de equipe da Red Bull falou algo totalmente diferente disso. Claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP da Arábia Saudita com toda certeza vai ser decisivo para esse campeonato de 2021 da Fórmula 1. Muitos têm falado que a Red Bull pode sim ser a vencedora desse GP, e é óbvio que pode, não tem problema falar sobre isso. Entretanto, Christian Horner, que é o chefe de equipe da Red Bull, fala algo completamente diferente. Segundo ele, a favorita para esse GP especificamente é justamente a equipe rival, a Mercedes. Aparentemente, as características do circuito trazem sim algum tipo de favoritismo para a equipe alemã. E aparentemente, ele acredita que a decisão do título vai ficar só lá para o GP de Abu Dhabi. Aparentemente é isso que vai acontecer, pelo menos isso segundo o chefe de equipe da Red Bull. Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo entrevistas dele mesmo, que ele fez. Mas antes eu queria lembrar vocês de deixar o seu like aqui embaixo. Quando você faz isso, você ajuda muito esse canal. E vamos bater pelo menos uns 2.000 likes nesse vídeo. Clique aqui no joinha porque é de graça. Horner não escondeu essa preocupação ou talvez insatisfação com relação ao Red Bull no GP da Arábia Saudita. Segundo ele, as características da pista da Arábia Saudita favorecem e muito a Mercedes. E é óbvio que as razões são sempre as mesmas. Aparentemente, a Arábia Saudita tem sim retas um pouco mais longas, que devem favorecer a equipe alemã. Entretanto, ele disse também que em Abu Dhabi parece mesmo que é uma incógnita, que não se sabe exatamente qual equipe deve ter vantagem por lá, ainda mais considerando o fato que a pista sofreu algumas modificações e não se sabe exatamente qual equipe deve sim conseguir ter uma adaptabilidade melhor a essas modificações de Abu Dhabi. Mas apesar dessa possível vantagem da Mercedes na pista da Arábia Saudita, ainda assim Horner falou mais sobre a questão do campeonato. Isso porque no campeonato de construtores especificamente, a Red Bull está bem próxima, 5 pontos de diferença apenas. E nós sabemos, em uma corrida apenas é possível ganhar até 40 e poucos pontos de vantagem sobre outra equipe. Claro que nessa situação nem Hamilton nem Bottas, por exemplo, teriam que conseguir pontos em uma corrida. E aí teria que ter tanto Verstappen quanto Pérez na primeira e segunda posição. Nessas condições, eles conseguiriam sim mais de 40 pontos de diferença para o adversário. Já no campeonato de pilotos, apesar da diferença ser um pouco maior, teoricamente, por conta da possibilidade de somatória de pontos, ela é menor. Claro que tem que estudar um pouquinho mais aí essa questão da pontuação do campeonato de construtores e pilotos para você conseguir entender um pouquinho mais. Mas isso porque a diferença é de 8 pontos. E a gente sabe que um piloto pode conseguir até 25 pontos de diferença, melhor dizendo, 26 pontos de diferença e apenas uma corrida contando com a melhor volta. Ou seja, isso é sim possível e acaba que esse GP de Jeddah pode fazer toda a diferença para a equipe Mercedes especificamente. Isso considerando o fato, justamente como eu já disse, que a pista é mais fluida e tem longas retas que podem favorecer a equipe alemã. E quando a gente considera, por exemplo, o fato de que pode acontecer de Lewis Hamilton vencer esse GP e talvez com a melhor volta, e tendo Max Verstappen logo atrás dele, fazendo a segunda posição, a gente sabe que o campeonato chegaria em Abu Dhabi exatamente empatado, pelo menos no campeonato de pilotos. E Christian Horner até falou mais sobre isso. Ele falou tanto sobre o GP da Arábia Saudita quanto de Abu Dhabi e sobre os motivos que ele acredita que a Mercedes tem vantagem no primeiro e que o segundo é exatamente uma incógnita. Vai ser uma luta difícil. A próxima etapa provavelmente será vantajosa para a Mercedes. Não sabemos como Abu Dhabi se sairá com as modificações feitas lá. E claro que todas as fontes desse vídeo estão aqui embaixo na descrição, mas Horner continuou falando mais sobre isso. Ele acredita que o campeonato deve terminar em Abu Dhabi, e na verdade, com toda certeza, vai terminar em Abu Dhabi, principalmente considerando que Lewis Hamilton vença no GP aqui da Arábia Saudita. Isso porque mesmo que ele vença com 25 pontos de diferença, ou talvez 26 pontos de diferença com relação a Max Verstappen, e o Verstappen acabe, por exemplo, saindo da corrida e não pontuando, ainda assim seria possível o Verstappen vencer o campeonato mundial, apesar que as chances seriam bem menores para o piloto holandês nessas condições específicas. Mas ainda assim, é importante nós considerarmos
que isso pode acontecer e se acontecer ainda assim Max Verstappen teria chance. Agora, se Verstappen vencesse esse GP e Lewis Hamilton ficasse até sexto lugar, de sexto lugar para baixo, melhor dizendo, Lewis Hamilton não teria mais chances de vencer o campeonato mundial. E aí Verstappen seria campeão mundial por antecipação. E justamente por conta disso que Christian Horner diz que ele acredita que a disputa deve ir até o último GP desse ano de 2021, o GP de Abu Dhabi. E ele acredita justamente que essa diferença de pontos entre Max Verstappen e Hamilton será protagonista mesmo do GP em si. E lá em Abu Dhabi, justamente por conta dessas modificações, nós sabemos que é uma incógnita. E apesar da Mercedes ter dominado lá por diversos anos, no ano passado, de 2020, a Red Bull que foi a grande protagonista do GP de Abu Dhabi e conseguiu vencer a corrida com uma certa folga com relação às Mercedes, tanto de Lewis Hamilton quanto de Valtteri Bottas. Então a gente sabe, pelo menos trazendo como parâmetro o GP de Abu Dhabi do ano passado, a Mercedes está em desvantagem naquele GP especificamente. Viajamos pelo mundo nas últimas 3 semanas e, em termos de diferença de pontos, estamos praticamente onde começamos. Estamos incrivelmente perto. A Mercedes tem um carro muito rápido agora. Já no México, o pêndulo estava do nosso lado, em Austin, e era imprevisível. Estou feliz por termos uma vantagem de 8 pontos na próxima corrida e temos que fazer o nosso melhor para maximizar as nossas chances. Desde o início, pensei que esse campeonato iria até Abu Dhabi e ainda não mudei de ideia. E sendo bem sincero, eu acredito que lá em Abu Dhabi será a mesma decisão. Mesmo que Max Verstappen fique na terceira colocação, somando apenas 15 pontos nesse GP especificamente, e com Lewis Hamilton somando 26 pontos, por exemplo, seria 11 pontos de diferença, acaba que no campeonato em si, Hamilton ficaria apenas 3 pontos à frente de Max Verstappen. Ou seja, mesmo nessas condições específicas, Verstappen estaria apenas 3 pontos atrás de Hamilton. E se ele vencesse em Abu Dhabi, mesmo com Hamilton em segundo lugar, ele ainda seria campeão mundial de Fórmula 1. Ou seja, para que Lewis Hamilton estivesse tranquilo e conseguisse uma diferença confortável nesse campeonato, seria necessário que ele vencesse a corrida, conseguisse a melhor volta e talvez Max Verstappen tivesse que chegar atrás da quarta colocação, algo que a gente sabe que é praticamente impossível. Então acredita-se que quem chegar em primeiro lugar no GP da Arábia Saudita deve se sagrar campeão mundial de 2021. Então acredita-se que quem chegar em primeiro lugar no GP de Abu Dhabi deve se sagrar campeão mundial da Fórmula 1 em 2021. Algo assim muito diferente do que a gente tem visto nos últimos anos da categoria, onde Lewis Hamilton muitas vezes consegue vencer com antecedência aí no campeonato dos últimos anos. Mas o que você acha? Você acha mesmo que a Mercedes tem uma certa vantagem nesse GP de Jeddah e realmente o campeonato deve ser decidido em Abu Dhabi? Ou você acredita que pode ser um blefe da Red Bull? O que você pensa sobre isso? Você acha que realmente é possível aí a Mercedes ter uma grande vantagem? Ou talvez a Red Bull tá blefando? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Olha, pra ser sincero, eu acredito que a Red Bull tá sendo bem verdadeira e realista até. A gente sabe que ela vai trazer algumas atualizações que vão fazer diferença nesse GP de Jeddah, mas ainda acho que a Mercedes vai ter uma vantagem e provavelmente ela também trará algumas atualizações que devem aumentar ainda mais sua vantagem nesse GP especificamente. E claro, é importante nós nos lembrarmos que tem a questão ali de que a Mercedes precisa vencer esse GP com Lewis Hamilton. Se ele não vencer em Jeddah, acaba que as chances se tornam praticamente nulas em Abu Dhabi. É claro que existe a possibilidade de, por exemplo, Max Verstappen não terminar em primeiro nem segundo, ele terminar lá na terceira posição em Abu Dhabi e acabar com Lewis Hamilton vencendo o campeonato. Mas a gente sabe, principalmente contando com o histórico desse ano de 2021, que na maioria das vezes, ou o Lewis Hamilton fica em primeiro com Max Verstappen em segundo, ou Max Verstappen em primeiro com Lewis Hamilton em segundo. Dificilmente Lewis Hamilton ficou atrás da segunda posição, ou Max Verstappen também. Então a gente sabe, se Hamilton ficar muitos pontos atrás de Verstappen, vamos dizer assim, mais de 8 pontos nesse GP especificamente, Verstappen só precisaria chegar em segundo lugar em Abu Dhabi para se sagrar campeão mundial. Então assim, realmente é uma situação delicada para Hamilton. Ele precisa vencer esse GP, senão o campeonato já está praticamente garantido para o piloto holandês. Isso sem contar com o fato de que Max Verstappen tem sim uma certa vantagem histórica também em Abu Dhabi, porque ele foi o vencedor de Abu Dhabi no ano passado. E isso fala sim muito sobre como que devem se comportar as equipes nesse ano. A parte que foi modificada em Abu Dhabi não foi uma parte longa, não foi uma parte muito grande do circuito. Então aparentemente, considerando esse fato também, ele tem uma certa vantagem em cima de Lewis Hamilton.
Enfim, se você gostou da análise desse vídeo, gostou do conteúdo de uma certa forma, não esquece, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo da Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.